E aí, quais são as dicas que você dá para que nós tenhamos atenção, para que não impacte tanto na variação da densidade? Para melhorar Uhum, a medição, uhum. o densímetro ele por si só ele já garante uma padronização, mas a compactação ainda é uma questão que a gente tem que cuidar. Então, como que eu vou bater isso? 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Tem farmácias que padronizaram 10 vezes. Se for para me perguntar, eu padronizaria 10 vezes, porque quanto mais eu compacto, mais real eu tenho a densidade, mais próximo da real eu tenho. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso ABcast. Aqui é a Lana. Estou hoje com convidados que já são de casa. Danilo. Eu sou a Cris. E, gente, nós vamos falar sobre o densímetro da Powder Mix. Então, se você é farmacêutico, se você já atua na área ou não e quer saber mais sobre como fazer a densidade através do densímetro e conhecer mais sobre esse instrumento, vamos ter várias dicas aqui. Esse é o lugar certo. Então, vem comigo que nós vamos dar um início a um bate-papo super bacana. Bem, Danilo e Cris, por favor, vocês podem se apresentar, tá? Já são de casa, já nosso segundo ABcast, né? E, nossa, que prazer tê-los aqui novamente. Obrigada pela disponibilidade, pessoal. Eles vêm de Santos, diretamente para cá. Demos uma passadinha na feira, né, antes. Bem bacana. E podem se apresentar um pouquinho, por favor? Eu sou a Cris, sou engenheira de formação e a minha história com a Powder Mix, ela começa com meu pai, que é o fundador, né? E com toda essa vontade que ele tinha de deixar aí uma fábrica para as filhas, né? Isso que ele sempre falava e sempre sonhava, né? E então ele teve várias fábricas antes que não deram certo, até ele era muito, tinha essa capacidade de inventar, né? As coisas, inventor. E aí, em um determinado momento, ele conhece um amigo farmacêutico, descobre como os medicamentos são manipulados, e aí ele decide criar um equipamento misturador, né? E assim nasce a Powder Mix. Então, desde o início eu estive com ele na sociedade e aos poucos fui me apropriando da empresa. E, infelizmente, há 8 anos ele não está mais com a gente, esse ano completará 9 anos. E aí a gente assume a empresa por completo nesse momento, né? Então, a gente ainda mantém muito a essência do que é a Powder Mix desde o início, né? Essa capacidade de inventar e de inovar dentro do mercado magistral. Então, sempre ele ouvindo muito os clientes, né? E as necessidades que surgiam dos clientes, é quando ele consegue desenhar esses produtos e essas máquinas. E aí esse, então, é um legado que a gente sempre trouxe, assim, né? Esse cuidado em ouvir os clientes, né? E entender que nós somos engenheiros e não farmacêuticos, mas que existe uma necessidade desse mercado, né? Algumas, e que a gente, então, ouve com muito carinho para tentar transformar isso em produtos que realmente ajudem no dia a dia a farmácia de manipulação, que virou nosso grande nicho mesmo de mercado. E que ajuda, hein, pessoal? E que ajuda. Né? Antes de você se apresentar, Danilo, só para não perder aqui o gancho, eu lembro que logo quando eu conheci, né, o densímetro, eu consegui ajustar os processos. Tem até um vídeo aqui no canal comparando, né, com outras metodologias, com densímetro, proveta e na cápsula. E eu ainda vou falar como eu conheci, né, mas quando começou a dar muito certo, eu quero conhecer o inventor, né? Eu quero conhecer, eu quero dar um abraço na pessoa que... E aí eu lembro que lá num evento, que eu acho que já está com 2 anos, que a gente teve esse primeiro contato. Acho que foi em Campinas, né? Lá na Farmachère de Campinas, não foi? Foi. Já tem uns 2 ou 3 anos, Eu né? acho que até foi antes da pandemia, Lana. Nossa, então tem mais. Mas...
E aí, quando eu vi o Danilo e a Cris, nossa, eu precisava falar com vocês, nossa, muito obrigada. E aí, depois, né, eu soube quem realmente foi o inventor que deixou esse grande legado, que bacana. Danilo? Eu queria completar, porque a Cris falou que foi se aproximando da Powder Mix, mas na verdade ela não estava nem aí para Powder Mix. E eu também, porque a gente enxergava a Powder Mix muito de longe, a gente tinha uma carreira. E o meu sogro era um cara, um figura, surfista e tudo mais, assim. Eu até vou te contar uma história. Ele foi o desenvolvedor da primeira prancha de surf de fibra no Brasil. Uau, É gente! isso, ele tem uma placa em Santos com o nome dele. Ele tinha uma experiência com fibra de vidro e ele conheceu uns irmãos do surf, Os irmãos que Twin. os irmãos Twin, que faziam pranchas de madeira. E aí eles juntaram os conhecimentos e fizeram a primeira prancha do Brasil de fibra. Gente, Tem ele uma era um praça. gênio, Ele era um né? gênio, ele era um Nossa. inventor, assim, ele gostava de inventar. Mas por outro lado, como todo inventor, às vezes não consegue nem pôr a meia da mesma cor. Então, a gente olhava para aquilo, eu, muito cartesiano, metódico, não achava possível aquilo. Em 2014, quando ele se foi, a gente tinha que decidir, ou fecha, e deixaria na época 1.000 clientes para trás, ou a gente largaria a nossa carreira e viria. O meu sogro, ele foi quase um pai para mim também, porque eu não tive um pai próximo, então ele fazia esse papel. E eu me lembro que ele falava, você vai ter que ir para a fábrica, porque as meninas não querem. E a Cris tinha uma carreira muito consolidada, mas eu também não queria. Então, mas em 14 a gente tomou a decisão que tinha que ir para dentro da fábrica. Qual fosse o custo, né? Porque a gente tinha que tomar esse caminho. E aí a gente largou a nossa carreira consolidada em São Paulo, mudamos para Santos, morar num apartamento, primeiro apartamento com um monte de filhos desse tamanho mal. Eu tinha uma gaveta que não cabia minhas coisas. Mas hoje eu olho para trás, foi a melhor decisão que a gente tomou. Primeiro, na nossa vida pessoal, e segundo, que a gente ama esse mercado. Assim, a gente descobriu realmente uma razão de vida mesmo, que é a medicina alternativa. A gente trabalha muito com homeopatia. Então a Powder Mix, ela assume na nossa vida um papel de missão mesmo. E isso foi meio sem querer, né? Assim, talvez o mundo espiritual tenha feito isso por nós. Foi Isso aconteceu. descortinando, né? Foi descortinando. Que bacana. E ambos são engenheiros, né? Vocês? Uhum. E eu acho que a Cris os dois eram funcionários públicos? Eu que era. Eu era do setor de telecomunicações, eu trabalhava na Anatel, tive uma carreira longa na Anatel, e um dia eu larguei tudo e saí. As pessoas falam, você é maluco, você vai largar o futuro dos seus filhos. Eu falo, não, mas eu não estou feliz, isso não me completa, isso não me faz nada, isso não me traz nenhuma alegria, não tenho motivo para continuar. E aí a Powder Mix surge, num primeiro momento, como uma fonte de fazer algum dinheiro para a gente descobrir o que ia fazer. Um dia a gente estava na Veleda, visitando visitando a chácara da Veleda, onde eles produzem Eles plantam. eles plantam ali e tal. E aí a gente olhou e falou, puxa, a Powder Mix é tudo que a gente quer, porque a gente já tinha uma vida muito natural, voltada para medicina alternativa, e quando a gente percebeu, pô, a Powder Mix faz o equipamento para homeopatia, tem valores, né, bacanas. O que faltava pra gente? Só faltava observar aquilo, e foi uma epifania mesmo. De um dia pro outro, a gente percebeu que, na verdade, a gente estava onde deveria estar. Isso é muito mágico, sabe? Total. Tem um propósito ali envolvido. Pode ter trabalho, você pode trabalhar 12, 14, 16 horas, mas cansaço a gente sente, né? Mas é aquele cansaço, poxa, tô fazendo minha missão, tô seguindo, né? E essa sensação realmente não tem preço. Identifico... E ao mesmo tempo, antes disso tudo acontecer, então meu pai vivo, ele sempre fez muita questão de compartilhar todos os projetos da Powder Mix com a gente. Então, assim, foram muitas horas do Danilo desenhando os equipamentos do lado dele. Então, isso foi se construindo, mas pra gente era um passatempo. Era um favor. Ele falava, me ajuda aqui a desenhar. Aí eu sentava com ele
e fazia o que ele falou. Não, vamos colocar aqui, vamos fazer assim. Eu falei, não, isso aqui é melhor assim. Mas era um favor que eu fazia para uma pessoa que eu gostava muito. No final, ele morreu muito rápido, né? Assim, foi de uma sexta para segunda. Foi muito rápido. Ele estava, teoricamente, assim, saudável. E a gente não tinha muito histórico da empresa. O histórico era esses momentos dentro de casa, porque a gente fazia isso na casa dele, ficava ali conversando. Ele tinha um fascínio por falar da empresa, então ele não gostava de falar de outras coisas, queria falar do que ele estava bolando, do que ele estava conhecendo. Então, todas essas conversas, de repente, viraram um treinamento. Deixou de ser uma conversa com uma pessoa que a gente amava para ser um treinamento para esse momento, assim. É tudo muito bem encaixado, né? Total, que incrível. Eu conecto também bastante com a história de vocês, porque, inclusive, vocês tiveram que meio que queimar a ponte para seguir esse legado, né? Então, assim, Sim. muitas vezes a gente precisa, tipo, logo quando eu me formei, né, eu tinha ali 2 empregos ganhando um salário acima do piso de farmacêutico, né, ganhando muito bem. E aí minha mãe olhava assim pra mim, Alan, você não vai cometer a loucura de sair de 2 empregos, né? Pelo amor de Deus. E sim, porque eu já tinha um propósito ali, já era muito claro. E aí deixei os 2 sim para empreender, para ter meu negócio. Meu pai era empresário do setor mais o ramo alimentício e sempre me inspirou muito. E é muito bacana, né? Você dar continuidade ao legado de alguma forma. Isso é incrível. E aí, no meio disso tudo, quando o Densímetro surgiu? Ele já surgiu junto com a Powder Mix ou entrou depois? Como foi? Agora, indo para a história do densímetro. Porque depois eu vou falar sobre a minha relação com o densímetro. Veio depois, né? Um pouquinho depois. A Powder Mix foi fundada em 2003. E tinha ali o misturador. E era esse o produto único da Powder Mix, que no início demora realmente para ser consolidado. Em 2008, então, desse processo que eu te falei de ouvir os clientes, então provavelmente em feiras e tudo mais, surge essa necessidade. Acho que o Danilo pode contar um pouquinho mais, porque é a partir do misturador que ele surge, né? O misturador, ele era vendido... Foi o primogênito, né? Tudo começa com o misturador. Inclusive, é por conta de uma história pessoal do Luiz, né? Ele teve um infarto, ele precisava tomar os medicamentos e ele achava que era um absurdo a maneira como se fazia nas farmácias, manual, no saquinho e tudo mais. Então, ele desenvolveu esse equipamento que fazia essa mistura de maneira automatizada. Em 2013... Ele tinha amigos no setor, né? Então, ele já tinha um relacionamento ele tinha com um farmácias. amigo que é como que é o Marcos? Não, então, na verdade, esse amigo que conta para ele era um amigo informal, assim, da praia. Então, não tinha relação. E aí, quando ele percebe que ele pode ajudar o mercado de alguma forma, ele começa a pesquisar e encontra o Marcos Brandão, da Ortofarma. E aí, ele apoiou muito meu pai na época. E ele validou a máquina. Ele quem fez o primeiro laudo da Ortofarma, da Powder Mix, do misturador. Não tinha nem CNPJ ainda a Powder Mix, e ele validou. E aí até a gente tem isso com o CNPJ que ele usava na época de um amigo, e aí para poder seguir. Então foi ele que deu toda essa força de falar, tá validado realmente, você vai ajudar muitas pessoas assim e tal e qual, porque existem muitos casos, né, de que não homogeneizado pode prejudicar quem está tomando a medicação. O primeiro frasco, que é esse aqui, a gente lançou esse ano passado o novo, depois a gente pode até falar desse. Na realidade, nós vamos brincar de dados, jogar dados, não, brincadeira. Esse frasco aqui, ele foi desenhado na areia da praia. Então, quando o Luiz começa a conversar sobre essa solução, aí ele desenha na areia da praia esse formato e fala, tinha que ser assim. Então, a partir disso, aí teve já a validação. Foi muito mágico também o Marcos aparecer, porque ele sempre foi um nome forte no mercado. E se ele validou, né? Só que aí o que acontece? Em 2003 ele começa a vender as máquinas, muito difícil no início, é um mercado bastante conservador, que anda muito devagar e tem que ser assim mesmo. A farmácia não pode sair mudando todos os dias. Não tinha ninguém como a Alana para poder validar e falar, não, isso aqui funciona e eu tô colocando a minha credibilidade. A gente não tinha ainda esses meios de expandir rapidamente. Até 2007, mais ou menos, em 2008, as farmácias começam a questionar
porque o equipamento vendia para trazer padronização e começa a perder padronização. Então, imediatamente começou a atacar o equipamento. Seu equipamento não está dando padronização. Aí começaram a pensar muito, pensa para lá, pensa para cá, perceberam que, na verdade, o desvio não era no equipamento. O desvio era antes e depois. E a densidade era um dos problemas. A maneira como se faz a densidade. Já em 2007. E aí tinha um problema. Temos que solucionar esse problema. Pensa. E aí ele inventou o densímetro para melhorar este pedaço. Ainda tem alguns pontos ainda para serem discutidos, mas neste momento a densidade passa a ser mais padronizada e resolve essa primeira crise. Em 2011, volta essa mesma crise, falta de padrão. Por quê? É como se você fosse trazendo critérios mais rígidos. Então, as farmácias vão se habituando a esse critério e aí ele fica mais rígido, naturalmente passa a ter distorção. Aí a gente inventou a base vibratória, que é uma outra padronização, para evitar as batidas, né? E realmente consolidou o processo como eficiente e sem grandes variações. Excelente. E aí, como eu conheci o densímetro, gente? Eu sempre atuei, né? Desde eu nasci dentro do chão de fábrica e aí tive a oportunidade de estagiar em uma farmácia com manipulação, caí no controle de qualidade, né? Quando uma das minhas atividades nessa farmácia era, na época que foi assim, a exigência do controle de qualidade já tem um tempo, né? Desde quando entrou a IDC 67 de 2007, eles exigiram um espaço só para o controle de qualidade e tudo mais. Só que ainda esse ano, 2013, e ainda hoje, muita empresa ainda está se adequando, né? A realidade é essa. Mas, e nessa empresa, o farmacêutico chegou para mim e falou: Alana, adequa aí o controle de qualidade, né? Te vira. E tá. E aí lá vai eu, ler os manuais, né? Enfim. E o meu calo era fazer esta densidade na proveta. Eu achava assim muito. Eu tentava ver lá na marquinha e. Nossa, eu tentei de várias formas. Isso me incomodava muito porque eu já sabia que isso impactava lá na produção, né? Só que como eu não atuava na produção, enfim, não vou até lá ainda, né? Vou focar aqui. E aí eu comecei a procurar, né, algumas soluções, encontrei vocês. Só que na época eu era estagiária, como é que a estagiária ia pedir, né, para mudar aí o processo? Mas tudo bem. E aí o tempo foi passando e foi quando eu comecei a fornecer serviços na consultoria. E um dos nossos serviços é a implementação de processos. Quando a farmácia está iniciando, é muito importante a gente começar com ela tudo bonitinho, né? Porque se você não alimenta os dados do zero, lá na frente vai ter gargalo, vai ter uma série de erros e tudo mais. Então, eu sempre me preocupei em deixar tudo o mais assertivo possível. E aí, em paralelo, foi quando a gente também oferece, lá na minha cidade mesmo, nós terceirizamos o serviço de controle de qualidade. O controle de qualidade que a farmácia faz, né? Nós fornecemos mão de obra para que a farmácia ela não tenha preocupação, vou colocar um técnico, e é muito bom, né? Para quem, lá no meu farmacêutico já está super sobrecarregado, ou meu técnico não tem tempo, você tem uma pessoa aí para fazer o meu controle de qualidade? Ok, mando. Né? É um serviço mesmo que a gente faz por propósito, né? Porque assim, não é um serviço rentável, sendo bem sincera. Só que foi muito bom, porque um dos nossos clientes usava o densímetro. E eu, que bacana, pronto, essa é a hora, vou testar, vamos ver se funciona, né? E aí foi amor à primeira vista, tipo, muita praticidade, tá? Era assim, no laboratório, né? Era muito rápido. E eu, quer saber? E foi quando eu já fazia conteúdo no canal. Eu vou fazer um teste comparativo, densímetro, proveta e cápsula, porque eu nem fazia mais na proveta, eu usava a cápsula, né, para fazer a densidade, porque para mim é o segundo
mais preciso depois do densímetro. E aí, quando eu fiz esse comparativo, né, eu fiz a validação no método da Proveta. Que legal, que bacana. E comecei a implementar, quando a gente implementa nas farmácias, né, os processos, comecei a implementar com o densímetro. E realmente eu vi a diferença que faz nos processos, né? Mas claro que ninguém melhor do que vocês para estar dando algumas dicas, né? Falando um pouco sobre. E cada vez que eu me reúno, que eu bato esse papo aqui com a Cris, com o Danilo, para mim também é um aprendizado, né? A gente vê até no carro conversando sobre processo. Gente, eu viajo, eu amo, assim. Processos, controle de qualidade. E eu queria saber um pouquinho, né, de vocês sobre digamos que uma pessoa pegue, gente, olha que coisa linda. Um enfeite de sala, né? Um enfeite de laboratório. Olha isso, o pessoal, muitas vezes, eu já vi muita gente dizendo que vai usar como pingente também. Tá, nas horas vagas, joia, por favor, né? Joia. Porque... então, eu queria saber diretamente de vocês, uma pessoa que nunca usou esse instrumento, né? Como é que vocês recomendam, né, que ela faça a densidade com esse instrumento? Claro que a gente não tem a matéria-prima aqui, né? Mas vamos fazer uma simulação de demonstração? Quer demonstrar? Pode ser com os dadinhos, inclusive, não pode? Esses pequenininhos, só para... Ou não? Não, só sem nada eu mesmo, acho que só para vocês... pode dar errado de espalhar dados só para um todos os passo a lados. passo, Mas o método é muito simples, né? Então, antes de falar do método, você falou uma coisa para mim importantíssima, que eu tenho falado muito com as farmácias. O processo da densidade é mais importante do que as ferramentas que você usa. É lógico que você pode ter um processo muito bom. Se a ferramenta não ajudar, não adianta. E a ferramenta muito boa com o processo também não adianta. Então, a gente tem batido muito nessa questão. Por coincidência, esse tema tem voltado muito. Parece que é o tema do momento. A densidade. Desde o início, desde o primeiro momento. Você ter um padrão desde o primeiro momento de como você vai trabalhar a sua densidade. Para que lá na ponta, lá na última etapa, isso apareça no seu laboratório, né? Total. Faz lá, mas faz igual no programa do Silvio Santos, assim, ó, eu vou ficar aqui do lado fazendo um charme. É para essa câmera, né? Para essa aqui, tá. Não, na verdade, assim, importante, né? Vou aproveitar para contar. Então, meu pai tinha essa questão, Alana, realmente de achar que... E o Danilo assim também, né? E falam que a gente... procura ter o marido igual ao pai, né? Então é idêntico, assim, ele começa a inventar as coisas, é idêntico. Meu pai não gostava de fazer nada 2, 3 vezes. Logo ele queria inventar um negócio mais prático para fazer aquilo. Então esse aqui é igual, não pode me ver enrolando brigadeiro, que ele fala, não é possível que tem que fazer um de cada vez. Mas ela comprou a forma agora, quero deixar isso registrado. Então, quando ele entendeu a dificuldade de fazer na proveta, ele logo teve essa sacada também. Não, tem um jeito melhor de fazer. A gente trouxe até um protótipo aqui inicial do densímetro. Então, esse aqui é o primeiro. Gente, sério, esse é o primeiríssimo. Primeiro, e tanto é que ele é falso, né? Lembra daquela conversa no carro? Ele é um produto falso. Ele não tem 1 centímetro cúbico. Era só o conceito. Então, o conceito estava aqui. E aí, tanto você vê que ele é muito mais largo, né? É aquela coisa que o primeiro nunca fica, né? A gente vai sempre aperfeiçoando, né? Isso aqui chama prova de conceito. Então, a ideia, né? Você tem uma ideia, deixa eu ver se essa ideia é viável. Antes, de fato, eu encomendar um produto final. Então, você pegar esse densímetro aqui tem... Para chegar isso na nossa mão, tem 3 empresas que trabalham antes de fazer, para chegar nesse lugar aqui. Até eu vou fazer só um parênteses antes de se apresentar. Isso não é uma pintura, isso aqui é um processo químico chama anodização, com energia elétrica. Então, isso aqui não contamina. Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Isso aqui é tinta, vai contaminar? Não, porque não é tinta. É feito um processo químico com energia elétrica, então funde no material. E é interessante, porque o uso já tem bastante tempo, né?
E se fosse tinta, né, corante, algo do tipo, sairia fácil, riscaria muito facilmente, né? Pelo Sim. menos o meu Não, intacto. é um processo que a tinta, vou chamar assim, né? Então, ela é fundida no alumínio. Então, abre os poros do alumínio para receber a coloração. Então, Interessante. realmente nunca vai mudar essa cor, né? Até eu vou aproveitar. Já que a gente tá falando disso, todos os densímetros, independente da cor, utilizam o mesmo material para fazer essa anodização. O que vai diferenciar a cor é a tensão elétrica que é colocada. Então você consegue variar as cores de acordo com a tensão elétrica. E aí você forma uma camada de alumínio, que é um óxido de alumínio colorido por conta desta reação química. Então é o alumínio aqui. Por isso não desgasta. Tá, já que você falou de material, nós temos aqui 3 camadas, né? Falando um pouquinho sobre o densímetro, nós temos 3 camadas. Uma é alumínio, feita de alumínio, e essas duas acrílico, não é E isso? as duas de acrílico com os ímãs fazendo a conexão. Nós legal. temos um outro, eu vou guardar para as dicas, mas uma das dicas é o de inox. Pode resolver um problema que às vezes a farmácia tem de padronização das batidas. Segura aí. Depois a gente No fala. final, Dicas. Olha. E eu queria aproveitar, se você tá gostando desse conteúdo, deixa aqui teu comentário. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui agora. Aproveita e deixa o teu like. E sabe esse sininho que tá aqui embaixo? Clica aqui que toda semana você vai receber conteúdos como esse, tá? A tua participação é muito importante e ajuda aqui a compartilhar ao máximo aqui esse vídeo para os seus colegas farmacêuticos, para as farmácias, tá? E continua aqui que ainda tem muito conteúdo. Vamos falar agora do material do densímetro e aí depois eu queria que vocês falassem, né? Que entra nas dicas, né? Dicas de uso. O material do densímetro é feito de quê? Então, são 3 discos, tá? 2 de acrílico e 1 de alumínio, anodizado. Então, a anodização é esse processo da pintura fundida no alumínio, né? Então, eles são unidos por um ímã de neodímio de alta pressão, tá? Ele também tem um processo de calibração na hora de produzir para que ele fique realmente bastante unido para que aí consiga fazer funcionar, tá? Então, são esses 3 discos. As alturas aqui também dos neodímios para poder... Esse disco central aqui, ele é o que faz a mágica, né? Aqui a gente tem 1 centímetro cúbico exatamente nessa câmara. E aí a gente consegue o resultado sem precisar de cálculos matemáticos, porque é massa sobre 1. Depois você pode falar sobre isso, porque é a sua expertise, né? Mas todos os alunos da Alana devem saber sobre isso. Sim. Porque o cálculo da densidade, eu sei que ela ensina no módulo 1, se eu não me engano. Na realidade, a gente tem assim, o densímetro, ele entra em tudo, né? Porque se eu for explicar sobre processos, a densidade vai influenciar muito. Cálculos farmacêuticos, né? Densidade entra também. E controle de qualidade, né? O curso de controle de qualidade, né? Óbvio que eu coloco todas as opções, mas claro que eu vou apresentar aquela que eu mais me adequo, né? Afinal, quando a gente... os nossos cursos, eu tento, né? Obviamente tem a técnica, mas mais do que a técnica é a nossa visão, a nossa experiência, né? De forma a encurtar caminhos daqueles... Nossa, eu fico pensando, se eu tivesse um canal, né? Ou se eu tivesse encontrado o densímetro, tem vários outros exemplos, né? Há 10 anos atrás, eu teria acelerado tanta coisa, né? Mas é isso, né? Por isso que estamos aqui. Você perguntou quando que o densímetro nasceu, né? Então, ele veio em 2008 e realmente, assim, todos os encontros que a gente tem com clientes em feiras é sempre o queridinho da Powder Mix, né? Então, é sempre com muita gratidão que os clientes nos procuram para dizer, nossa, que sacada, que genial, que incrível, né? E aí eu sempre tenho muito orgulho de dizer que foi meu pai que inventou, né? E que a gente só segue, na verdade, inovando nas cores, mudando só para melhorar, né? Mas aí você vê que, Alana, o densímetro, ele traz 2 coisas, no mínimo. Uma delas é você perceber isso e se engajar
e mostrar para o mercado que é bom, que você 10 anos atrás não havia ninguém para te dizer, Sim. nem a Powder Mix. A Powder Mix tem uma dificuldade em se comunicar, né, assim, para fora, de contar para as pessoas. Então a Powder Mix estava lá quietinho em Santos, fazendo seu trabalhinho, e não tinham pessoas como você que vai atrás, que pesquisa e que espalha a novidade, né? Então, de certa forma, é isso que a gente precisa agora. De você, né? Essa troca, né? Sempre é muito bacana. Assim como a dos meus alunos, dos meus seguidores, né? Um comentário que ele faz, opa, peraí, vamos ver como é que a gente consegue resolver, né? Em relação a tudo. Ah, Alana, você já testou, sei lá, equipamento tal? Alana, qual é a melhor metodologia, né? Que você usa para determinado processo? E é engraçado, né? Porque é um aprendizado mútuo, um aprendizado diário. Eu aprendo muito com os meus alunos, com os meus parceiros, né? Nossa. E claro que sempre tem algo que de repente eu não passei. Opa, é agora, eu vou fazer um teste. Eu amo testar, né? Eu não sou, eu sou uma inconformada em não ter resposta. Se eu não tenho a resposta, me dá uma. E eu gosto, né? Porque nos tira da zona de Sim. conforto. Mas é isso. Então, para quem não conhece tal densímetro, fala um pouquinho, Cris, sobre como usar. Tem vídeo aqui no canal, né? Mas só para a gente seguir aí o. Deixa eu só finalizar aqui, só falando um pouco tá. do furo, que eu esqueci Sim. de comentar, na verdade. Então, esse furo, ele é de exatamente 1 centímetro cúbico, como o Danilo falou. É aqui que é feita a mágica, né? Então, a gente tem muito cuidado em fazer isso e a gente tem um laudo de verificação desse furo de 1 centímetro cúbico que sempre acompanha os equipamentos para quem compra, né? Porque ele precisa ter exatamente 1 centímetro cúbico para fazer sentido, né? Então, Total. mesmo com as cores, né? Com o processo de anodização, como a gente falou, não é uma pintura externa, né? Então, assim, não muda nada. A gente está falando de milésimos de qualquer coisa aqui que não interfere, né? Então, realmente, são todos feitos com essa medida de 1 centímetro cúbico e a pintura fundida depois, tá? E vocês têm um controle bem Sim. rigoroso sobre esse 1 centímetro cúbico, né? Porque vai fazer muita feito diferença. por uma máquina que não tem como dar errado. Ah. Que a gente chama máquina de CNC. É uma máquina de usinagem que faz a usinagem desse É uma usinagem de alta precisão, né? Então, Que precisa top. ser... Gente, estamos falando com engenheiros, né? Top. Cada um tem que atuar na sua área. Aqui, o densímetro, cada um deles é feito individualmente. Ele não é feito em série. Depois, lá nas dicas, a gente vai falar sobre isso também. Você que está aí, não saia. Tem umas dicas sobre isso. Porque essa calibração, ela tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Mas eu acho que o pessoal está muito curioso para saber como é que funciona o densímetro. Muito bem. Poderia deixar para depois, mas como no final vai ter muitas dicas, vamos mostrar agora. Então, tem esses 3 discos. O último disco sem furo algum, para apoio. O disco colorido com 1 centímetro cúbico e também o disco de cima tem um furo aqui. Você vai juntar, deixar alinhados esses 2 furos, coloca na balança, tara a balança. Preenche aqui com o pó que você quer fazer a medição. Faz a compactação padrão, né? Que você costuma Padrão fazer. da farmácia. Isso, ou usa base vibratória, powder mix, ou dá as 3 batidas, como vocês... Já é feita a compactação de costume, né? Vai girar o disco de cima. Só uma observação, gente, mas essa compactação deve existir, né? Porque o pó ele tem que compactar, né? Porque no processo de manipulação, você vai compactar o pó, né? Então, assim, eu percebo às vezes, não tá funcionando. Tá compactando o pó? Tá fazendo a compactação do pó? Então, aqui, se eu não compacto, a Cris falou, vai fazer a compactação. Se não fizer a compactação, você vai ter problema lá na manipulação, porque o teu manipulador, o teu técnico, ele vai compactar o pó. Não tem como ele não compactar o pó, né? Pode prosseguir, Cris.
Desculpa interromper. Imagina, então fez a compactação padrão, girou o disco de cima, gira aqui o disco de cima, vai tirar o excesso e volta para a balança. O número que der na balança já é a densidade aparente. Porque o pó vai ficar preso dentro do furo colorido, que tem 1 centímetro cúbico. Como você tarou a balança antes, a hora que você coloca, o peso que está ali é o peso do pó que está dentro desse 1 centímetro cúbico. Com a forma da densidade, que é massa sobre volume. O volume aqui é quanto? 1, porque é 1 centímetro cúbico. Então, tudo que divide por 1 é sempre ele mesmo. Então, o que aparecer na balança já é densidade aparente. É ótimo para quem tem aversão a cálculo, né? Porque você não vai precisar fazer cálculo. E essa questão do cálculo, inclusive, eu lembro que eu recebi uma visita da vigilância, né? E ela pedia para inserir todos os cálculos lá no laudo. Só que aí era novo, eu acho que para fiscal eu nunca tinha visto, e ela falou, mas cadê o cálculo da densidade? Aí eu posso colocar o cálculo da densidade, mas assim, não tem muito sentido, porque é sobre 1, né? O denominador é 1. Aí ela, ok, tá tudo bem. Tem fiscais que agora orientam as farmácias a buscar alternativas de medição de densidade para buscar os nossos densímetros, porque realmente eles perceberam no início tinha uma resistência muito grande. A maioria das pessoas aí lidam com fiscais, sabem que às vezes eles têm realmente critérios muito rígidos, né? Então, mas hoje em dia não, eles já compreendem que é muito mais eficiente e elimina uma série de possibilidades de erro. O cálculo matemático é um deles, sempre a gente pode errar, né? Total. Vocês já receberam algum pedido de farmácia, de uma vigilância pedindo, por exemplo, a validação do método, algo do tipo? Inclusive, eu já falei com alguns fiscais para justamente convencê-los, né? Convencer não, mas assim, demonstrar que o entendimento deles não era o melhor, talvez a gente pudesse pensar diferente. De tempos em tempos a gente se reúne, faz algum tempo que a gente não faz isso, com a Anvisa, com a fiscalização federal lá em São Paulo, aqui em São Paulo, aliás. E a gente ficar conversando, mas ainda não conseguimos avançar para que conste o processo de densímetro na farmacopeia. Isso talvez não aconteça, assim, mas eles já aceitam, já é bem conhecido. É muito raro acontecer. Uns anos atrás, uns 8, 10 anos atrás, eu tive uma conversa que eu tive que buscar informações até de fora do país para comprovar que o método funcionava. Porque o fiscal realmente não queria aceitar aquilo. Hoje já é mais do que certo, consolidado. A gente fala que tudo que é da Powder Mix, os fiscais até já deixam de lado, porque isso já está no mercado, né? Eu nunca tive problema e nem não tive clientes com problemas em relação ao densímetro, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque, assim... pode acontecer porque, enfim, o fiscal está ali, mas ele também não tem obrigação de saber tudo, né? Enfim. E aí é natural que seja questionado, né? Eu acho que é por conta disso, acho porque é novo. E aí o fiscal, no novo, ele sempre tem uma tendência ao não, né? O não sempre é mais fácil. Mas tudo que a gente faz tem muitos laudos. Nossos equipamentos tem 6 laudos diferentes. Porque justamente não importa o que eu falo, né? Minha opinião não importa. Importa laudos que validam aquilo. Mesmo assim, a gente tinha problemas de falta de entendimento. Tudo bem, o laudo fala isso, mas quem garante? Não, o laudo fala isso e o processo desta maneira garante. Um pouquinho de boa vontade, a gente explica e acaba ficando tudo bem. E hoje são 15 anos já, né? Então, realmente está muito consolidado. E logo no início... Por ser um processo que realmente, assim, era um processo muito demorado, para um processo de 15 segundos, que é o processo que hoje, usando o densímetro, leva, né, o tempo que leva, apareceram pessoas pedindo para fazer estudos em cima do densímetro. Então, a gente tem estudos de pós-graduação, de mestrado, de pessoas que pediram o equipamento para poder fazer os seus estudos em cima disso, né? Então, a gente tem nos outros equipamentos, mas o densímetro também foi um que surgiu. Estão todos no site. Se alguém quiser conhecer, a gente coloca no site, tem tese de mestrado, né?
acho que da Bahia, enfim. Nossa, O pessoal que fazendo bacana. estudos usando as ferramentas. Isso ajuda porque é mais um fator de confiabilidade, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Falando só um parênteses aqui. Tem alguma explicação sobre o formato dele? Por que não é quadrado? Por que não foi... Olha, Será eu vou falar a explicação que eu te daria hoje. De fato, eu não sei quando foi inventado, porque fez redondo, mas acho que quadrado seria ruim de operar, né? Uhum. Porque essa lógica é possível fazer em qualquer formato, poderia ser um coração. Mas eu acho que o formato circular, ele é o mais agradável, né? Muito legal, E ele muito tem lindo. esses dentes aqui, que é para ter um grip melhor aqui na hora de girar e não escapar. Eles vieram depois, inclusive, os dentes, né? No início eram 3 discos Lisos. mais lisos. Esse Aqui, acho que... aqui já tá com os dentes. mas aqui esse já tem impressão. Mas tinha um disco de acrílico só Só reto. liso. Aqui, ó. De dentro é assim. Gente, seu Luiz, né? Era um gênio, figura. que gênio, que gênio. Vamos para diquinhas. Gente, a Dicas. gente sabe que a densidade, ela vai influenciar totalmente no processo de principalmente no de cápsulas, né? Vai impactar. Quando vem lá a ficha de pesagem, né? Eu vou explicar aqui para você que está entrando, né? Está fazendo a imigração de carreira, está entrando nesse mercado, está abrindo sua farmácia. Então, o software, né? Você vai alimentar o software, inclusive uma das etapas do controle de qualidade é emitir o laudo e com as informações dos parâmetros físicos, com os parâmetros físicos, que você vai alimentar o software. Um deles é a densidade. Então, você alimenta lá o software e a partir da densidade, o software ele vai entender o volume ocupado pelo teu ativo naquela cápsula, né? Então, se o ativo ele pode, vamos colocar aqui a cápsula número 0, tem um volume padrão de 0,67 ml, se eu não estou enganado. Então, se tem um ativo que a densidade, por exemplo, é 0,67 por ml, isso significa um número hipotético, né? 0,7 ml, isso significa que 0,67 gramas ocupa 1 ml, né, daquela cápsula. Não existe, a cápsula maior que a gente usa, se eu não estou enganada, é 0,95 ml. Então, se ele coloca 0,67 gramas para 1 ml, né, eu vou ter que, se eu quiser usar 1 grama desse ativo, eu vou precisar de mais cápsulas. E aí, a partir daí, ele vai escolher o número adequado da cápsula, tá? E só a concentração do ativo não é o suficiente. Você precisa completar o volume total da cápsula. E a partir daí, se, por exemplo, o sistema entender que aquela concentração do ativo ocupa 50% do volume da cápsula, ele vai calcular também, através da densidade do recipiente, a quantidade de recipiente necessária para preencher a cápsula, tá? Tem vários vídeos no canal explicando sobre isso, né? Eu tô falando aqui de forma bem sucinta. E o fato é que, se você não faz a densidade de forma correta, e a gente precisa entender que existem existem variações, né? Existem algumas variantes, na realidade, que podem impactar na tua densidade, inclusive com o uso do densímetro. Por isso que um ponto que eu não queria deixar passar, Danilo, que foi uma das coisas que eu frisei, é dicas, né? Para usar o instrumento de forma mais adequada possível para que esses erros sejam minimizados, né? Porque qualquer metodologia, qualquer instrumento, sim, existe erro, né? Existe um percentual de erro aí. E aí eu queria que você falasse diquinhas, né? Para que o farmacêutico, o técnico, ele tenha atenção, né, ao usar o densímetro. Eu acho a sua explicação sobre densidade muito, muito boa. Isso é da área da engenharia, hein? A gente fala... Você, inclusive, comentou agora há pouco sobre a compactação. Quando a gente faz densidade aparente, que é a que a gente trabalha na farmácia, tem que ser feita a compactação e, inclusive, o ideal é você fazer a máxima compactação. Porque qualquer coisa entre a máxima compactação e nenhuma compactação é variável.
e você precisa padronizar. Só dá para padronizar no máximo. Então, você vai compactar sempre. Então, a primeira dica é essa. Padronizar na farmácia a compactação. Aí, a gente tem dois tipos de densímetro. A gente tem um... que tem outra dica que eu vou falar depois. Deixa eu só falar, só uma observação em relação a essa questão da máxima compactação. Assim, ó, uma coisa é eu colocar a máxima compactação em relação à densidade, né? Que, pelo que eu entendi, Danilo, é bater várias vezes até compactar o pó, não é isso? A gente vai padronizar o da farmácia. Então, Sim. tem farmácia que vai fazer 3 batidas e vai trabalhar dessa forma. A máxima compactação, para garantir isso, você teria que poder fazer uma análise do que você vai compactar. Perfeito. Lembra que a gente fez aqui com os dados? Aqui eu tenho a máxima compactação. Não sei se vai dar para capturar lá, mas você vê que não há espaços. Eu não posso deixar espaços. Aqui eu já não tenho mais. Entendeu? Porque a densidade aparente é aquela que a gente considera os espaços vazios entre os grãos. E é essa que a gente trabalha. Então, quanto mais eu faço compactação, mais eu retiro esses espaços vazios e, portanto, eu tenho uma densidade mais próxima da real. Tá. Só para você, no processo, só para ficar claro para você, lá na manipulação, quando você está manipulando, encapsulando, né, batendo lá no tabuleiro, e aí eu recomendo, Danilo, para que, assim, o ideal é não usar o socador, porque o socador você está usando uma ferramenta extra para compactar o pó. Claro que algumas vezes vai ter ali muito pó, tem alguns pós, inclusive, mais difíceis de compactar, que o técnico acaba usando o socador, né? Um instrumentozinho. Tem até uma aula no canal que eu falo só sobre esse processo, você vai entender sobre o que eu estou falando, se você não estiver conseguindo visualizar. E quando você vai fazer a densidade, você não usa esse socador. Então, assim, já dá uma divergência. Então, né? aí que é legal. Você pegou um ponto bem bacana. Se você fizer uma medição correta, padronizada, lá no controle de qualidade dos seus ativos e do seu recipiente, lembra que você acabou de dar um exemplo. 50% da cápsula é recipiente. Então, eu tenho que dar mais atenção à densidade do recipiente, porque ele sozinho já ocupa metade. Quando você faz bem lá no início, padroniza a compactação lá. Evidentemente, não é para pressionar nunca. Você vai fazer a compactação sua. Daí para frente, tudo vai dar certo. Então, não tem por que usar o socador lá, porque vai caber na cápsula. Total. A gente usa o socador quando a gente errou o cálculo lá no início. Quando eu fiz uma densidade no início e ela se mostrou outra no final. Então, tem muitas coisas que podem acontecer nessa jornada que a gente tenta ir eliminando. Então, o misturador. Por que o misturador ele vai triturar também? Porque a gente põe os grãos do mesmo tamanho e aí vai encapsular melhor. A base vibratória, porque aí eu vou vibrar lá no início, com a vibração da base vibratória, fazer uma compactação que eu repito depois lá no tabuleiro, entende? Para padronizar. Onde que tem, para mim, assim, o foco? Inicia o dia, faz a densidade do seu recipiente. Garante que o principal você faz diariamente. Faz uma boa densidade dos ativos. Faz um bom processo de homogeneização. Procura triturar para não ter grãos muito diferentes. A imagem, eu vou fugir um pouquinho do tema, mas é interessante. Imagina que você vai comprar melancias e limões, aí você vai colocar isso num carrinho. Vai ficar muito mal acondicionado. Dependendo como você coloca, vai caber mais ou menos. Essa é a mesma lógica com a nossa cápsula. Aí o que você vai fazer? Você vai socar ali a melancia para caber, você vai socar a forma. Então, se a gente faz a densidade lá bem feito, lá na ponta não vai precisar socar. Total. Muito bom. E aí, quais são as dicas que você dá para que nós tenhamos atenção, para que não impacte tanto na variação da densidade, na realidade, na margem de erro, né? Tem algumas coisas que a gente vai falar depois que a gente não pode fazer, mas para melhorar a medição, o densímetro, ele por si só, ele já garante uma padronização. Sim. Né? Então, você não tem muito onde errar aqui, exceção da compactação. Porque isso ainda você vai fazer manual. É diferente dos da proveta, né? Que você tem que ver ali a marquinha onde o pó tá, ou então você padroniza, tipo, para 1 ml, mas é 1 ml, tipo, na altura. Tem um pozinho que fica mais para a esquerda, outro para a direita, então ali o técnico fica 1 hora só tentando acertar a marquinha, enfim, né? É isso. Então... O desvio de paralaxe.
né? Como nós temos dois olhos, eles vão ter sempre pontos de vista diferentes. Então, esse desvio de acertar a marquinha, dependendo do ângulo que você coloca, você vai ter uma leitura diferente. E para densidade, faz toda a diferença. Então, isso a gente elimina, né? Mas a compactação ainda é uma questão que a gente tem que cuidar. A Powder Mix faz uma base vibratória, mas isso tem um custo. Se um dia a farmácia puder, recomendo, porque a base vibratória ela faz a compactação tanto em intensidade como em tempo padronizado. Então, você aciona, ela vai vibrar com uma certa intensidade por um certo período de tempo. Então, você padronizou a compactação. Não é possível fazer isso, a gente vai tentar... Eu não vou bater aqui, porque vai fazer um... Mas aqui a gente vai tentar padronizar as batidas. Então, como que eu vou bater isso? 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Tem farmácias que padronizaram 10 vezes. Se for para me perguntar, eu padronizaria 10 vezes. Porque quanto mais eu compacto, mais real eu tenho a densidade, mais próximo da real eu tenho. Mas também tem a possibilidade de utilizar este daqui, que é inox. Ou a gente tem o de alumínio, que é bem levinho, que é o mais comum. O de inox ele é mais caro, mas por outro lado, você consegue padronizar a sua compactação pela altura. Então eu vou fazer um teste aqui. Vai fazer um barulho em casa, hein? Fiquem prontos aí. Ó, vou soltar da mesma altura. Ó. E esse. Então você consegue padronizar na altura. Você vai soltar de novo. Parei, agora eu parei. Então você padroniza. Se não consegue, tem técnicos que conseguem padronizar. Se você não consegue, você padroniza a altura e aí você vai mitigar também o desvio de compactação. Excelente. Isso, você se referiu ao de inox? O de inox, porque ele é mais pesado, percebe? Ele é bem mais pesado. Você vai sentir... Sim. E aí o próprio peso dele já é suficiente para fazer a compactação, soltando de uma altura razoável que não vai danificar o seu aparelho, né? Se a gente deixar isso cair no chão de 1 metro de altura, ele vai ser danificado. Que é uma outra dica. Não deixe cair no chão. Se caiu no chão, descarta e consegue um outro. Danilo, eu recebo algumas perguntas relacionadas a... Alana, lá no processo eu trituro, né? E na densidade, eu devo triturar ou não? Na visão de vocês, como é que vocês recomendam? Antes de fazer a densidade? Depende do processo de trituração. Se for no equipamento da Powder Mix, eu não recomendo. Eu recomendo fazer por questão de eficiência de tempo mesmo. Porque os nossos métodos no equipamento misturador, a média das densidades que entraram no frasco vai ser a densidade que saiu. Sim. E vai funcionar. Você vai fazer um ajuste uma única vez no seu recipiente e aí naturalmente vai funcionar. Na minha visão, se a granulometria for alta, pode interferir sim na densidade, porque aqui ele vai compactar e, obviamente, se a partícula não for homogênea, né, dependendo do pó, pode impactar mais pequena, média granulometria, assim, pelo menos na minha prática, não deu uma grande divergência lá no processo. Sim, é aquele caso dos dados ali. Se a gente tem mais espaços vazios, você tem uma variação maior. Eu não recomendo nem a gente trabalhar com ativos que estejam grãos muito grandes, né? Esse ativo, melhor mesmo é ele ser triturado. A gente tem alguns equipamentos, mas tem outros métodos para você guardar ele já de um grão menor, porque realmente você vai ter muita variação em todo o processo. E atrapalha todo o seu processo. Então, às vezes, é melhor você perder um pouquinho de tempo em tratar esse ativo lá no controle de qualidade, na entrada dele, e depois ele te ganha muito tempo daí para frente, né? Perfeito. Lembrando que aqui só tem 1 ml, então se você tiver grãos muito grandes, você vai perder espaço, vai ter uma variação significativa. Sim. Que mais? Que mais? Você falou também em relação à distância aqui e troca dos... tem farmácia que tem 5, 10, né? Tem muitos densímetros. E aí vai lavar... Troca. O que acontece? Troca. Aí, gente, olha o detalhe. Aí liga... Esse detalhe eu sei que você não pensou. Liga na Powder Mix e fala, mas tá dando errado. Você trocou os discos? Ah, provavelmente. Então testa até parar de dar errado, porque tem. Cada aparelho desse, cada instrumento desse é feito individualmente. E ele é calibrado individualmente. Essa altura aqui é fundamental. Não sei qual câmera que a gente vai mostrar, mas aqui a gente tem aqui tá ótimo, os 3 discos, né? Então, essa distância que aqui no nosso
Dá pra virar? no nosso cenário. Quer virar? Acho que é melhor, né? Virei. Essa distância que aqui no cenário é grande, ela não pode existir. Porque se tiver essa distância, o pó vai escapar e ele vai ficar aqui preso e vai alterar a nossa densidade. Então, ele é ajustado individualmente, cada densímetro, para garantir que aqui essa distância seja zero. Uhum. Quando você troca o disco, eu não posso garantir mais que isso tá ajustado. 90% dos casos funciona, mas pode acontecer de parar de funcionar e você ter vazão de pó ali. Então é bem comum, se você na farmácia perceber que começa a juntar pó aqui nessa região, porque quando a gente gira aqui o disco e tira o excesso, fica um tanto de pó por aqui. Uhum. Esse pó aqui é porque esse disco aqui está desalinhado no conjunto. Perfeito. O furo, ele tem que empurrar todo o pó, Pronto, né? Pronto. Ele tem que ter a precisão certa, a pressão certa entre o acrílico e o disco de alumínio, para que quando você gira o disco, o furo leve todo o pó sem deixar rastro. É esse pó que ele está falando, né? Um rastro que ficaria. Rastro é uma boa palavra. Não pode ficar rastro. Tem que ficar limpo. Né? Se começa a ficar rastro, pode ser um aparelho que tá um instrumento muito antigo. Outra coisa, as farmácias batem às vezes muito forte, aí acaba criando aqui no ímã, cria umas rachaduras e aí ele perde um pouco da calibração. Evitar bater muito forte. Caiu no chão, realmente ele vai ter danos aqui, aí você vai perder essa medida de 1 centímetro cúbico. Então, são dicas para uso sem... pensando num uso abusivo do aparelho, né? Não pode passar nada abrasivo aqui, porque... Ah, pronto, eu queria ir pra limpeza também. Sim. A limpeza a gente recomenda desmontar na água. Se você pretende usar rápido, você pode passar álcool, que vai ajudar a secar mais rápido. Por exemplo, você falou abrasivo, né? Passar aquela esponjinha que arranha, não recomendamos, né? Aqui no disco de alumínio, nunca. Porque você vai abrir fissuras e isso vai começar a gerar contaminantes. Então, eu não recomendo. Se abrir algum risco, tem que substituir. O inox, o acrílico, que são essas partes, se você usar álcool, por exemplo, ou um abrasivo, ele vai ficar feio. Ele vai ficar assim. Opaco. E estético. Só estético. Não vai ter nenhum problema na função. Diferente do disco central, que você vai danificar ele e realmente tem que substituir, porque começa a juntar contaminantes. E aí você vai ter contaminação cruzada, enfim, aí começa a ter uma série de problemas que eu não recomendo. Tem uma outra dica que eu me lembrei agora. Se você perceber, o densímetro tá colando na mesa aqui, ó. Porque isso aqui é um material ferroso. Tem algum material ferroso aqui e tem os ímãs, né? Existem algumas balanças mais antigas que o densímetro cola na balança. Porque as bandejas da balança são feitas com material ferroso. Hoje, as mais modernas, elas usam só inox. Sim. Então, se isso acontecer, pega alguma coisa e afasta um pouquinho. Uma tampa, às vezes a tampa de um pote de ativo. Só Tô pra sentindo afastar. aqui por conta do ímã, né? Isso acontece na balança e aí causa distorção na leitura da balança. Muito importante. Mas só se você sentir colando. Não precisa se preocupar. Em linhas gerais não vai ter problema. Balanças mais novas, a GK faz... são mais... como posso dizer assim? As mais modernas, elas só usam inox e aí não tem material ferroso. E aí não tem esse efeito aqui. Se acontecer, eleva ele um pouquinho para não acontecer. Para não ter essa distorção. Agora eu tenho que contar essa história. Foi com um cliente nosso. Eu lembrei, do nada o meu farmacêutico liga. Meu farmacêutico, ele não é muito... O Jory, vocês já conhecem, né? Ele aparece algumas vezes no canal. Ele é famoso. Ele é famoso. Aí o Jory, ele me liga. E eu, poxa, o Jory me ligando, tipo assim, do nada. Eu, ai meu Deus, o que é isso? Ele, Alana, ó, fica calma, tá? Mas eu já vou me responsabilizar. O que foi que aconteceu? Eu lavei os densímetros, né? Fiz a limpeza e deixei lá secando. Lá na área de lavagem secando. Tá, tudo bem. E aí eu fui fazer outras atividades, enfim, não lembro o quê. E quando eu retornei, não estava mais lá. Tava faltando uma pecinha. Não lembro. Tava faltando uma pecinha. É aqui. É essa aqui. Todas têm um imãzinho?
todas, tem dois ímãs. Tava faltando alguma pecinha. Aí eu, poxa, Jorel. Mas tudo bem, qualquer coisa eu vejo aí com o Danilo e a gente repõe aí pra farmácia. E simplesmente colocaram essa farmácia, procuraram em tudo quanto era lugar. No final do dia, a dona me ligou, né, a Lana, olha, eu queria te pedir desculpas porque a pessoa da minha limpeza colocou era algum equipamento enfim, foi um equipamento, não lembro se foi um tabuleiro, mas não era para, não, foi o tabuleiro, porque o tabuleiro tem um ferro, exatamente, foi um tabuleiro, então ele colocou o tabuleiro em cima e ficou junto lá no tabuleiro. Ai, meu Deus, eu já tava, né, ia ser a solidariedade nossa, meu Deus, que maravilha. Levou. Então, também é uma dica, tá? Não coloque nada em cima, porque você corre risco de ficar feito louco procurando, né, pelos de em cima. É um imã. O pessoal sempre... Já aconteceu algumas vezes de ligarem querendo comprar uma das partes. Aí a gente sabe que é alguma coisa nesse sentido, que na lavagem foi junto com a bandeja, foi junto com uma pinça, às vezes. E daqui a pouco aparece. A gente fala que sim, o ímã ele é ótimo, mas ele tem esses contratempos, né? Tem que tomar alguns cuidados para ele não colar na balança e tomar cuidado para não interferir. É raro, mas pode acontecer. Tipo, é raro, mas aconteceu. Acontece. Mas assim, cuidado também, né? Eu sei que a rotina é muito... enfim, rotina de um laboratório é bem complicada, mas organizando, deixando tudo no lugar onde é para estar e atentar a esses detalhes, né? Sim. Faz toda a diferença. É um aparelho que vai durar a vida toda, ele não acaba. A vida toda. Ele não acaba. Se tiver um bom cuidado, se ele nunca cair, se ele não tiver violência na compactação, fazer a higienização com produtos adequados, ele vai durar a vida toda. Total, é um investimento aí, né? Assim, eu já escutei relatos, né? Ah, Lana, mas vale a pena, né? Aproveita de... Gente, proveta de plástico, a visualização é péssima. Proveta de vidro, qualquer vidro, né? Calibração também, você tem que calibrar o tempo todo, né? Então, assim, vale a pena o custo-benefício? Nossa, e eu costumo comparar com roupa, né? Eu não sou uma pessoa de comprar roupa, de me preocupar em comprar roupa de grife, roupa de marca, mas para mim o meu maior investimento é comprar uma roupa que eu possa vestir, tipo assim, 5, 10 anos. Brincadeira, mas eu sou capricorniana, tá, gente? Quem conhece os capricornianos sabe do que eu tô falando. Mas eu não me importo de comprar uma roupa cara, contanto que que eu use um sapato, um blazer por vários anos, né? E tá tudo bem. Agora, se eu compro uma roupa que, tipo, eu usar a primeira vez e ela rasga, nossa, não vale a pena, né? É o caro que sai barato. Exato. Então, o que é que adianta você tá usando um instrumento, né? Que pode ser barato, mas te gerar uma série de dores de cabeça ali, né, no teu laboratório, em questão do processo em si, questão da análise em si. Controle de qualidade ainda é um calo para muita farmácia, infelizmente, né, é uma realidade. Só que é tudo de como você conduz o processo. Você pode simplificar o processo, deixá-lo otimizado, fluxo leve, né? E sim, você tem que usar instrumentos a seu favor, né? Eu penso, sabe, Alana, há dois interesses dentro da farmácia, né? O interesse do gestor que quer fazer que aquilo funcione, então eficiência e eficácia, né? Fazer corretamente, da melhor maneira possível. E tem o interesse da pessoa que trabalha, do técnico, de se desenvolver e poder usar o seu talento e o seu potencial em coisas que sejam mais analíticas, mais humanas e menos sistemáticas. Então, na minha visão, é um encontro de forças. Você tirar do ser humano as coisas repetitivas e colocar para as máquinas, colocar para instrumentos, ferramentas, para que o ser humano possa desenvolver, possa estudar, possa se tornar uma pessoa melhor e crescer na carreira. Eu penso sempre... se eu fosse dono de farmácia, eu penso que eu colocaria todos os equipamentos que existem. Todos. E colocaria todo mês
sobrou um dinheirinho no caixa, colocaria para fazer um curso uma pessoa. Você vai fazer esse curso. Então, eu teria na equipe só pessoas muito bem capacitadas e máquinas. Isso, para mim, é o modelo que eu penso de uma empresa eficiente, que busca crescer e tudo mais. E a gente tem, às vezes, uma cultura contrária. Não vou investir em curso, vou fazer aqui eu mesmo, colocar a mão. E aí o gestor, quando vai ver, está trabalhando 10 horas por dia e não consegue nem respirar e tomar um café. Tá sobrecarregado. Está sobrecarregado. O farmacêutico, né? O farmacêutico. Aí o profissional também está desgastado, porque esse ambiente vai ficando estressante. E no final... gerando um ambiente tóxico. Um ambiente tóxico. Ninguém Pessoas cresce. com saúde mental lá embaixo, né? Pessoas choram. Eu já vi pessoas chorando para não retornar para a empresa. Né? Por quê? Porque é um ambiente denso, um ambiente pesado, porque a empresa não se preocupa no bem-estar das pessoas no sentido de leveza, né? O equipamento não vai substituir, né? Não tem como, mas vai dar agilidade à vida, né? Da equipe. Agora você precisa querer mudar, né? Você precisa estar à frente. E para a gente encerrar, né? O bate-papo sempre é muito bom. O Daniel fala, 30 minutos. 30 minutos. Já são quase, acho que já tá aí com A Cris uma hora. falou que eu falo demais. Eu acho que é verdade. E eu falo bem pouquinho também, né? Mas essa questão de... Não é porque você é uma farmácia, né? Estruturalmente pequena, que você não deve pensar como um grande, né? Lá na AB, nós somos uma sala, né? A nossa equipe vem crescendo e eu falo sempre, né, para a nossa equipe, não é porque nós somos estruturalmente pequenos ainda, né? Mas nós pensamos grande, né? Tanto é que, né, a gente atende cliente em todo o Brasil, temos aluno em todo o Brasil. Então, não se limite, né? Não acho que porque você está numa farmácia do interior, sua farmácia tem o quê? 80 metros quadrados, 70 metros quadrados, que você não deve investir na sua infraestrutura, que você é uma farmácia pequena. Eu sou uma farmácia pequena, eu não devo me preocupar com isso. Pelo contrário, é aí que você deve se preocupar mesmo, né? Porque você tem a limitação de mão de obra, né? Você tem que se diferenciar com qualidade. Então, mostrar sempre que você está buscando cada vez mais dominar a manipulação, porque quando você domina a manipulação, você domina processos, você toma decisões assertivas, né? E é sobre isso, tá? Eu espero que esse bate-papo tenha sido proveitoso para você, porque para mim foi muito, né? Eu passaria aqui mais algumas horas, né? Na realidade, o nosso bate-papo começou no carro e eu adoro, né? Adoro receber vocês. Eu realmente falo do que eu acredito, né? A Cris e o Danilo não estão aqui à toa, é porque realmente eu sei como eles agregam na nossa última live, né? Tivemos uma live. Tivemos excelentes feedbacks e eu acho que não vai ser diferente. Então, muito obrigada, Cris, Danilo, pela disponibilidade, por contribuir com tanta informação, né? E só para fechar, eu falo muito pouco, né? Só para fechar, eu lembro algo que me marcou muito, né? Que foi recente, foi quando no final do ano, eles estavam de férias, né? E tinha uma aluna super dedicada, falou comigo desesperada que teve alguma questão relacionada ao misturador e triturador. Alana, só que eu acho que eles estão de férias coletiva. Peraí, Danilo, aconteceu isso, Alana, não se preocupa que eu vou resolver. E resolveu, né? Ele saiu das férias dele, eles, né, saíram das férias para dar um suporte lá para essa aluna. É sobre isso, né? É isso que eu acredito. Não é o equipamento em si, não é a empresa em si, mas nas pessoas, né? Pessoas que fazem diferença no mercado. Ontem tive com a Cidinha da Reci, né? Hoje eu estou com vocês, eu acredito muito, né? Que vocês são os grandes responsáveis por essa mudança e pelo crescimento do nosso mercado. Obrigada, e é isso aí. Obrigada. Querem falar mais algo para a gente fechar? Eu não posso deixar de dizer que obrigado por tudo que você disse. Eu penso exatamente a mesma coisa de você. Acho que a gente precisa evoluir o nosso mercado. Isso é a partir da capacitação,
da consciência e você tá aí nessa batalha diária. E pode contar com a gente, com a Powder Mix, que a gente vai estar sempre por aqui para dar suporte para vocês no que for preciso. Obrigada, gente. Então a gente se vê no nosso próximo ABcast. Obrigada. Se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha para o máximo número de pessoas e não esquece de dar aqui o like, tá bom? Um abraço, até a próxima. Te vejo lá. Tchau, tchau.